A paz do Senhor a toda a igreja. É maravilhoso, né, estar na casa de Deus. Estava gostoso, pastor Clebinho. Podia até continuar. Mas já está aprendendo, né? Não é verdade? Pois bem, queridos irmãos, é me dado aí esta oportunidade, rica oportunidade, né? De estar meditando na palavra de Deus com a igreja. E muito bom que o pastor Clebinho está aqui fazendo menção, trazendo à igreja, é a grande necessidade. E eu quero meditar num versículo com a igreja nesta noite, bem propício também para os nossos dias, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 e 30, como base para nós estar aqui meditando um pouquinho. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 e 30, diz assim a palavra de Deus: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Queridos irmãos, neste texto, eu quero aqui tomar para nossa reflexão, meditação, uma das expressões importantes para a nossa vida, que está lá no versículo 31, a parte A, os que esperam no Senhor. Falar sobre esperança, né? Mas o texto ele vem trazendo uma palavra para a igreja, ao povo de Israel, para nós em nossos dias, falando sobre de cansaço, fraqueza, muitos cairão, e assim por diante. Mas nós temos um Deus que é aquele que cuida. Agora, dentro deste texto, queremos meditar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Este é um texto que eu venho estudando ele já há alguns dias, meditando, quando o pastor Clebinho está aqui já fazendo trazendo um aviso, um conselho. Nós vivemos os dias em que, se você observar no contexto geral da igreja, se você conversar com 10 pessoas durante o dia, 4 ou 5 vai te justificar que está cansado, desanimado, fraco. Sim ou não? Estamos vivendo esses dias. Na maioria das pessoas, às vezes em alguma circunstância, você ouve: estou cansado, desanimado, sem expectativa, fadigado, desânimo. Então estamos vivendo, queridos irmãos, esta época. Mas aí nós observamos aqui que há um caminho, e vamos ver à luz da Bíblia, que o homem, como ser humano, ele está sujeito ao cansaço, à fadiga, tanto no contexto secular, mas observamos que isto tem atingido também a vida espiritual. A vida espiritual de muitos
está entrando neste campo ou neste nível de uma vida fadigada, de uma vida de cansaço e tantas coisas. Por isso nós observamos, eu gosto muito de observar os escritos sagrados, ou posso dizer que amo a Bíblia, porque ela tem uma palavra, ela tem uma resposta, ela tem um conselho, ela tem uma orientação para qualquer que seja a minha e a nossa necessidade. E o que significa esperança? Diante do texto que nós observamos, Deus usando o profeta e falando que Deus é aquele que dá vigor ao cansado e multiplica forças aos que não têm mais vigor. E o que nos chama a atenção que esse cansaço espiritual, quando entra para o campo espiritual, ou seja, na visão vertical, esse cansaço ele atinge também os jovens. Na vida secular, o cansaço às vezes ela é mais olhada, mais visualizada para aqueles que já estão mais idosos, cansados, né? Do trabalho, da fadiga. Os jovens estão vivendo a força, mas no contexto espiritual diz aqui o profeta que os jovens também cansarão e cairão se não tiver cuidado. Então, esperança, o que é esperança? Esperança é aquilo que gera expectativa. Esperança é aquilo que gera na nossa vida expectativa. Qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso foco principal? A nossa salvação, é o céu de glória. E em que está a nossa esperança? Aonde está alicerçado a nossa esperança? Se olhar no sentido aqui horizontal ou secular, poderíamos aplicar vários objetivos de esperança, e em muitos casos lícito e necessário para a nossa vida. Quantos têm a esperança de comprar um carro? Quantos têm a esperança de comprar uma casa? Quantos têm a esperança de fazer uma viagem? De realizar um sonho, uma faculdade? É uma expectativa que se cria e se apoia nela, ou ali se trabalha, ali se preocupa, se esmera para aquela esperança se tornar realidade. Mas a esperança aqui está falando da nossa salvação. Da nossa salvação. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor, Ele é a nossa esperança. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2, até o versículo 5. Quem tem a sua Bíblia em mão, vamos ler alguns versículos para nós estar meditando o que nós podemos extrair para a nossa vida, ou aonde está a nossa esperança. Aquele que achou pode ler, por favor. Os que esperam no Senhor. Aonde está a nossa expectativa? Aonde está a nossa esperança? Disse assim o apóstolo Paulo aos Romanos. É muito importante nós observar, capítulo 5, versículo
2 ao 5, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fomos chamados a esta graça. E a esperança não traz confusão. O pastor Clebin estava fazendo menção aqui agora. Quantos crentes estão em confusão? Porque a sua esperança está em perigo, em risco. Qualquer coisa que ele ouve aí, que não venha de uma base espiritual, ou a falta de conhecimento, a falta de um alicerce, de uma esperança, muitos são levados, ou seja, está em confusão. O mundo aí que se diz cristão está vivendo em uma grande parte de pessoas em confusão. Ele não sabe mais em quem crer, ele não sabe mais. Ao invés de vir para o culto de doutrina, para a escola dominical, ou procurar um conselho a quem de fato pode dar, ele fica ouvindo os conselhos aleatórios, através de internet, através de outros meios. E quantos já estão com a sua fé abalada? Estão em confusão. Mas a esperança em Cristo Jesus, aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus, a sua expectativa, o seu alvo, é o céu. Toda informação que vem da direita, da esquerda, que não provém de uma fonte segura, entra no ouvido e sai no outro. Ele não dá ouvido. Ele tem um alvo. Ele é o caminhante para Jerusalém. Ele está seguindo para Jerusalém. Porque, queridos irmãos, a sua esperança, que é Cristo Jesus, ela não traz dúvida, ela não traz confusão. Pelo contrário, ela traz renovo, ela traz gozo, ela traz alegria, ela aumenta cada dia mais a nossa fé. É isso que vamos ver aqui logo a seguir. Ela está cada dia mais melhorando. Por isso devemos ter muito cuidado com aquele estágio de cansaço, sem vigor. Mas por que muitos entram nesse estágio espiritualmente? Porque está faltando alguma coisa. Se a botija estiver cheia de azeite, se a lamparina estiver acesa, cada dia que passa a sua alegria aumenta mais e mais. Cada dia que ele recebe de presente de Deus, ele amanhece o dia agradecendo, orando, e o Senhor renovando as suas forças, e ele segue caminhando, Então isso é muito importante. Romanos 12, nós vamos ver que a esperança é algo maravilhoso. Olhe bem para os irmãos ver. 12. O que ela traz? Alegria. Pode ler. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai em quem? Quem é a esperança?
Vamos ler Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Quem é a nossa esperança? Por isso, irmãos, que esperam, o texto lá diz, os que esperam no Senhor, Jeremias 17, 7. Cuja esperança é o Senhor. Aí Paulo diz aqui, olhe bem, 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Queridos irmãos, igreja do Senhor, alegria no Senhor é a mola mestre que nos faz caminhar. Alegrai-vos nesta esperança. Esta alegria nos move. A irmã não consegue ficar sem o desejo de cantar. O irmão não consegue ficar sem o desejo, a chama, de vontade de cantar, de louvar, de ir para a oração, de ir para a escola dominical, de ir para o culto de doutrina, de ir para o culto, seja qual for o trabalho, a programação. Sabe por quê? A alegria dele na esperança que é o Senhor. E esta alegria, na expectativa da esperança de chegar ao céu de glória, ele caminha, vencendo obstáculos, ou seja, ele não consegue visualizar o obstáculo, ele passa por cima. Ele não se embaraça com as coisas desta vida, como escreveu o escritor aos Hebreus, porque a alegria o move, a alegria o impulsiona. Ele não enxerga as dificuldades, mas ele enxerga Cristo Jesus, a esperança, e ele está caminhando de cabeça erguida. Ele está caminhando de cabeça erguida, cantando o hino de louvor a Deus, porque ele está alegrando-se na esperança, que é o Senhor. Por isso não podemos, mesmo que venha a dificuldade do nosso dia a dia, que a nossa estrutura, que o salmista escreveu no Salmo 103, verso 14, que a nossa estrutura, o nosso Deus sabe que ela é frágil, reconhece que somos pó, mas nós não podemos nos acomodar. Se o cansaço chegou, a fadiga chegou, o desânimo chegou, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo, Ele prometeu estar comigo. Vamos levantar, vamos caminhar, vamos cantar, vamos adorar, vamos servir, vamos ser fiel, porque o nosso descanso não é aqui. O grande perigo é nós nos acomodar. Estou cansado, desanimado. Domingo mesmo agora, anterior, eu encontrei com uma de nossas irmãs, fazendo algumas visitas. Irmã, como é que está? Tudo bem? Cadê o esposo? Não, o esposo está trabalhando. Aí não entrei. Está ausente dos trabalhos, o que está acontecendo, como é que está? Pastor, estou desanimado, não consigo, rumo, mas não sai de casa, está parado dentro de casa, diz que está desanimado. O que está acontecendo? É só cansaço, é só desânimo. Estão ouvindo isso? Acomoda.
O que está precisando? Nada não, pastor, nada não, é só cansaço mesmo, desânimo. Trabalho semana inteira, estou desanimado. Quero ir, mas não consigo. Mas o que precisamos? Alegrar no Senhor. Ele é a nossa esperança. Os que esperam no Senhor, as forças serão renovadas. E é comparado como a águia. Como uma águia. Que não se detém, não se para diante das tempestades. A águia não. Ele é comparado com uma águia. Não se acomoda. A tempestade está aí, mas ela está voando, ela está enfrentando. E os que esperam no Senhor, ele é comparado à águia. Está difícil. O mundo está em confusão, tantas coisas. Mas o meu assunto é com Jesus, eu estou alegre. O meu assunto é com Jesus. O meu caso é com Jesus. A minha vida é com Jesus. Isto é muito importante, por isso Paulo escreve aos Romanos: alegrai-vos na esperança, e sede paciente na tribulação, e persevera na oração. Eis aqui o motivo, porque muitos estão perdendo até a esperança, porque não ora mais. A oração é o melhor momento da intimidade do crente com Deus. É a hora que ele pode: Jesus, renova minhas forças, Jesus. Jesus, o Senhor é a minha esperança, mas eu sou frágil, renova minhas forças. Se todo crente fazer isso pela manhã, ao amanhecer, ao raiar da alva do dia, pedir renovo, com certeza teremos um dia de renovo de força. Seremos renovados. E às vezes levantamos, parece que humanamente, vai ser o dia difícil, mas quando colocamos aos cuidados do Senhor, chegamos à tarde, não foi eu que levantei do jeito que eu levantei, cheguei forte. Por quê? Eu coloquei o meu dia, a minha causa, a minha necessidade em quem pode dar renovo, em quem pode renovar as minhas forças. Renovo. Porque a minha esperança é o Senhor. É o Senhor. Mas se eu levanto, não tenho o cuidado de agradecer a Deus pelo presente. Cada dia que eu recebo, você recebe, meu irmão, é um presente de Deus. Senhor, só me deu presente. Obrigado pelo presente, pelo dia. Agora me renova para mim conduzir ele. Me dá força, me dá renovo. Você passa o dia alegre cantando. Quando você menos achou, o dia já terminou. Que dia abençoado. Vou correr para a igreja, vou correr para a oração, vou correr para o culto, vou correr para os trabalhos, porque o Senhor me deu um dia abençoado, renovado, abençoado. Porque a minha esperança é o Senhor. É o Senhor. Vamos ainda um pouquinho mais, Romanos 15, verso 4. A esperança, ela é sustentada pelas Escrituras. Romanos 15, 4. Tomando bastante água, que recuperando a gripe. Quem encontrou pode ler, por favor.
Amém? Olhe bem que maravilha, irmãos. Sustentado pelas Escrituras. Podemos assim dizer? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então toda a Escritura foi escrita para o nosso. Parabéns para quem lê, para quem medita, para quem vem ouvir, para quem dedica, porque foi para o nosso ensino. Para o nosso ensino ela foi escrita. Por isso eu devo amar, zelar por ela. É ela. E continua dizendo, olha bem, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras que foi escrita, tenhamos esperança. Eis aí o motivo pela qual o mundo já perdeu a esperança. Porque não mais ama, zela, cuida das Escrituras. Cada dia que nós leiamos a Escritura, pela qual para nós foi escrita, ou para o nosso ensino, ela nos ensina, nos orienta a aumentar a nossa esperança em Cristo Jesus. É ela. Se eu deixar de ler, se eu deixar de meditar, se eu deixar de zelar, de amá-la, de meditar nela de dia e de noite, a minha esperança vai se esvaziando. Vai se esvaziando. Eu começo a viver uma vida vazia. Porque a Bíblia, ela é alimento. A palavra, ela é alimento. É ela que nos orienta, é ela que nos aconselha, é ela que nos molda e nos mostra que Cristo é a nossa única esperança. Até porque já foi dito aqui no início, é os trabalhos menos frequentados, é os trabalhos de estudo bíblico, escola dominical. Por quê? Perderam a fome. Alguns, né? Existe aqui um bom grupo, que sempre está aí. Eu sempre costumo dizer lá na escola dominical, onde a gente está cooperando, eu sou aluno da escola dominical desde a minha infância, porque pequeno eu sou até hoje, né? Né, pastor Grevi? Pequeno eu sou até hoje, mas desde a infância. Está rindo aí, irmão Lázaro? Pequeno eu sou até hoje. Mas cada escola dominical que eu participo, mais eu passo a amar. Mais eu posso gostar da escola dominical. Porque cada escola que nós passamos, nós estamos aprendendo coisas. E é ela que nos mantém alicerçado na esperança. Nós saímos daquele estágio de cansado, desanimado, de fraco, para um estágio de uma vida alegre. E poder estar cantando, dizendo, ou expressando, ou anunciando, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Observaram, irmãos, que poucos crentes hoje comenta, conversa, ou há um diálogo sobre a volta de Jesus? Pouco se conversa, se comenta, mas a alegria da igreja é poder dizer, do crente em Cristo Jesus, dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas só expressa
ou tem o prazer de falar, anunciar, expressar, aquele que está firme na esperança, ele está aguardando. A expectativa é a volta de Jesus, a expectativa é entrar no céu, a expectativa é receber a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa da justiça. Por isso ele tem o gozo na alma. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque ele está estudando aquilo pela qual foi escrito, e a sua esperança é: Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Eu posso deitar para repousar e nesta noite Jesus voltar. Eu estou aguardando Jesus voltar. A minha esperança, a minha expectativa é chegar ao céu de glória, aleluia. É a nossa esperança, irmãos. É a nossa esperança. Não podemos perder a esperança e ter aquela expectativa. Jesus vem buscar um povo, e eu também quero subir. Né? Tem um hino que canta assim: Jesus vem buscar um povo, e eu também quero subir com esse povo, morar no céu de glória. Vamos um pouquinho mais. A esperança, irmãos, é algo que traz abundância. A vida do crente não pode ser uma vida vazia. A esperança é vida de abundância. Romanos 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Se alguém encontrou, pode ler. Amém? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha que privilégio. O Deus de esperança vos enche. Está cheio aí nesta noite? Está cheio de gozo e paz? Que bênção, né, pastor Vanito? O Deus de esperança. Olha que coisa gloriosa. O Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. Aqui nós podemos observar a vida do crente, que está esperando no Senhor, com a expectativa de morar no céu. A sua vida é uma vida abundante. Eu tenho que me preocupar. Não posso viver uma vida vazia. Não. Se o Deus da esperança prometeu que a nossa vida e que Ele nos enche de gozo, é a maior alegria do crente, é sentir o gozo da presença de Deus, gozo da presença do Pai, do Filho, do Espírito, gozo em cantar, gozo em servir, gozo em obedecer, gozo em ser fiel, porque a sua vida é uma vida abundante, cheia. Ele não tem dificuldade. Você encontra com ele em qualquer circunstância, na igreja, ou no trabalho, ou em viagem, ou na rua, ele está sorrindo, cheio de gozo, cheio de alegria, porque tem um gozo, tem algo sobrenatural, tem algo que o mundo não compreende, tem algo que o mundo não entende. Há um brilho no rosto,
há uma presença na vida. Sabe por quê? Está cheio de gozo, está cheio de paz. E ele, quando está cheio, quando nós estamos cheios, quando o irmão está cheio, eu estou cheio, transborda. Transborda através do louvor, transborda através do comportamento, da obediência, do servir, do sorriso e tantas coisas que poderíamos pontuar. Sabe por que está cheio? E ele pode dizer como salmista, lá no Salmo 45, versículo 1, o salmista diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. O meu coração ferve com palavras boas. Sabe por quê? O salmista estava cheio. Cheio. Quando abre a boca, é um manancial de vida, é um manancial de bênção. Porque o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Todo gozo. Entenderam, irmãos, o valor de esperar no Senhor? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças a cada dia, a cada manhã. O Deus da esperança enche de gozo e paz. Quando está cheio de gozo, também está cheio de paz. É coisa gloriosa. A vida do salvo, ela precisa estar vivendo estas essências, porque ela é a noiva de Cristo, testemunha de Cristo, embaixadores de Cristo, aqui nesta terra. Ela é sacerdócio real, é um povo adquirido, é um povo zeloso, é um povo de boas obras, e este povo, ele precisa estar cheio, é essência, é gozo e paz, que está transbordando para contagiar aqueles que estão ao seu redor. É o Deus da esperança. Os que esperam no Senhor, Ele goza deste privilégio aqui na terra. E imagina quando chegarmos ao céu de glória, se aqui na terra Ele já está cheio de gozo e paz, que o Deus do céu, o Deus da esperança está enchendo. Por isso devemos zelar, para que as vasilhas continuem cheias de azeite. As lamparinas não podem apagar. E ele continua aqui, meus irmãos, olha bem: encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis. A abundância aí. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que está esperando no Senhor, não pode ser aquela vida vazia. Não. Precisa estar esforçando cada dia, porque Deus, o Deus da esperança, prometeu encher de gozo e paz para que abundeis, para que tenha abundância. E quem tem abundância, ela contagia. Ele fala de Jesus, ele tem um conselho, ele tem uma palavra de bênção. Ele está vivendo uma vida de abundância. É só tomar posse, é só buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E quem bate, abrir-se-vos-á. É o Deus da esperança. Os que esperam no Senhor renovarão, e é comparado à águia que voa nas alturas, sem temer as tempestades. Deixa as tempestades do mundo, deixa os problemas do mundo, não olhe para os problemas. O nosso assunto é com Jesus. Estão voando, estão voando,
estão caminhando, marchando para o céu. O nosso assunto é marchar e caminhar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Glórias a Deus. Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundeis em esperança. Em esperança. Podemos ter abundância de esperança. E isso é algo maravilhoso para a minha vida, para a sua vida, e assim poder, irmãos, estar caminhando, servindo ao Senhor. A abundância, a vida espiritual do crente em Cristo Jesus, que foi alcançado. Aonde ele chega, aonde ele passa, ele tem algo para oferecer. Ele tem algo. Sabe por quê? Na vida dele tem algo sobrenatural. Cheio, abundância, abundante em esperança. E ele está caminhando, às vezes sem falar, anunciando Jesus, o Deus da esperança. Ele está cantando, ele está servindo, até sem palavras, com a sua vida, com o seu testemunho. Aonde ele passa, ali lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, porque tem algo diferente, tem abundância ali, tem algo sobrenatural ali, tem abundância. É uma vida cheia, uma vida rica. E ele pode cantar, parece que é o hino 188, da nossa harpa, que a sua letra fala de gozo. É gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, entrar em Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. É a vida do servo de Deus, irmão, é uma vida cheia de gozo, porque estamos aqui como peregrino, de passagem, mas para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Jesus preparou uma casa, uma morada. E a minha expectativa, a sua expectativa deve ser chegar lá nesta casa, Chegar nesta casa, tomar posse desta casa. Esperança, expectativa, eu tenho uma casa, eu tenho uma morada, aleluia, é gozo do céu para mim, aleluia. E o Deus da esperança nos enche de gozo e paz, e esta alegria nos fará caminhar até o dia da volta gloriosa de Jesus. Então, irmãos, é os dias difíceis, é as horas difíceis. A Bíblia também nos fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Mas também a mesma Bíblia, o mesmo Deus da esperança, Ele também nos diz que estaria conosco todos os dias, não nos desampararia, estaria conosco todos os dias da nossa vida. O segredo é manter a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? É o céu de glória. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando. Lamentações 3, 21. O profeta ali, ele disse, vamos ler esse versículo aí, Lamentações 3, 21. O que está escrito aí? Para nós terminar.
Lamentações 3:21. Alguém encontrou? Pode ler, por favor. Isto. Em algumas versões, a Bíblia diz: trazei à minha memória aquilo que me traz esperança, né? É a mesma coisa, né? Muito importante. Eu estarei trazendo à minha memória ou ao meu coração aquilo que me traz esperança. E a nossa esperança que devemos trazer à nossa memória ou ao nosso coração todos os dias é Cristo Jesus. Trazer à memória ou ao coração é estar zelando todos os dias aquilo que me traz esperança. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Continue orando por mim, que eu também estou nesta esperança de breve estar com o Senhor Jesus. Pastor Clebinho, muito obrigado.